você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim para conversar com vocês sobre limpeza dos livros e da estante. Você sabe fazer a limpeza correta dos seus livros, da sua estante? Eu recentemente fiz uma limpeza nas minhas prateleiras e na minha estante, porque eu encontrei em alguns livros, poucos, os livros que eu havia trazido do espaço em que eu troco livros, traças, ou filhotes de traça. Eu não sei exatamente que tipo de bichinho que era aquele. Eu vou tentar achar uma foto, se eu achar uma foto parecida eu vou colocar aqui. E fui procurar na internet informações de como limpar, proceder com a limpeza correta, mais eficiente possível da minha estante e dos meus livros. Também peguei dicas valiosíssimas com a Aline do Menina Letrada, eu vou deixar aqui embaixo o link pro IG literário da Aline, se você não conhece, dá uma passadinha para conferir. E conversando com ela, ela me deu várias dicas e eu juntei as informações que eu tinha pego na internet com as dicas da Aline para fazer uma limpeza bem eficiente. Se vocês observaram na chamada do vídeo, tem uma foto de eu segurando um produto, um potinho, né? É esse aqui, que tem essa solução aqui que não é transparente mesmo, porque eu usei vinagre de vinho. É uma solução que como eu fiz bastante, eu misturei 3 colheres de vinagre de vinho com água, coloquei nesse pote aqui, com um borrifadorzinho, pode espirrar direto no pano ou direto na prateleira, né? Não é pra você usar nos livros, ok? Bom, o que você deve fazer em primeiro lugar? Tira todos os seus livros de um determinado espaço. No caso, o primeiro lugar que eu limpei foi a minha prateleira de livros que eu já li. Era um lugar que eu não tinha achado nenhum bichinho desses, nenhum sinal de traça, nem nada. Mas eu quis garantir que o lugar estivesse bem limpo, que os livros estivessem colocados, organizados de uma forma mais correta. Aproveitei também para dar uma limpa, tinha alguns livros que eu queria tirar para levar para sebo, para troca, e eu aproveitei e comecei por esse espaço. Primeira coisa que eu fiz, eu tirei tudo da prateleira. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto no Stories. O dia que eu fiz a limpeza, eu fui postando todos os vídeos com passo a passo, dando essas mesmas dicas que eu vou dar aqui, talvez até algumas a mais aqui nesse vídeo para ficar mais completo. Com um pano seco, eu tirei todo o pó da prateleira, depois eu peguei o borrifador e um pano diferente do que eu tinha usado para tirar o pó, um pano seco, e aplicava essa solução de vinagre e água na prateleira e ia passando por tudo. O cheiro fica forte só na hora que você espirra, mas depois ele diminui, conforme vai secando, o cheiro some completamente. Mas ele fica ainda de uma forma bem sutil para o nosso nariz, mas muito perceptível para insetos, traças e pragas, etc. Então, pra gente não faz muita diferença, mas para esse tipo de bicho, essa solução de vinagre vai ser bem importante para afastá-los e afugentar, caso já tenha algum desses insetos e pragas. Depois que tudo estava bem sequinho, que a prateleira estava bem seca, eu fui pegando livro por livro, eu passava o pano que eu tinha usado para tirar o pó, eu passava na capa, eu vou usar um livro aqui que eu tenho, um livro que eu li recentemente, eu passava na capa, na lombada, na contracapa, e com a ajuda de um pincel, eu mantinha essa parte aqui bem pressionada contra a mesa, e ia passando o pincel assim, para tirar o pó da superfície. A mesma coisa eu fiz aqui e na parte aqui de baixo. Aqui de baixo era bem provável que não tivesse muito pó, afinal os livros são armazenados de pé, né? Eu costumo armazenar eles de pé. Mas mesmo assim eu fiz dessa forma. É importante que você pressione bem, mantenha ele pressionado sobre a mesa e com a mão, pra não, conforme você passar o pincel não empurrar a poeira pra dentro das páginas. Então é só você fazer no sentido do corte das folhas, passar várias vezes e pronto. Já tá, você tirou o pó. Alguns livros, quando começa a aparecer aquelas manchinhas marrons, só de você fazer essa limpeza com um pincel, pode ser um pincel macio ou uma escovinha macia, tá? É importante que ela seja macia para não correr risco de estragar as folhas. Só de você fazer esse movimento, quando tem algumas manchinhas no livro, você já vai perceber que elas já vão diminuir, algumas até sumir. Mas se tiver aquelas manchinhas mais persistentes ou maiores, eu vou ensinar vocês daqui a pouco como tirar essas manchinhas do livro, tá? Então aguarda aí. A segunda dica importante é você armazenar sempre os livros de pé. Eu tinha o costume de dar uma mesclada, deixar alguns livros em pé, outros deitados e um sobre o outro, para dar uma misturadinha, até mesmo porque ocupa menos espaço, dependendo do tamanho do livro. Quando você coloca todos eles assim,
na horizontal e um sobre o outro. Mas eu estava lendo na internet, isso com o tempo pode danificar o livro, sim, e não é recomendado. O que os bibliotecários falam é que você pode no máximo colocar 3 livros, que não sejam muito grossos, um em cima do outro, não mais do que isso, porque pode danificar sim. E a melhor forma de armazenar os livros é de pé, na vertical. Então, conforme eu ia organizando a minha estante, limpando os livros, eu já fui colocando todos eles de pezinho. Terceira dica, às vezes manuseando o livro, a gente segura o livro assim, para ir para um determinado lugar ou outro, e fica aquela manchinha um pouco mais escura da sujeira da nossa mão, com a oleosidade, acaba impregnando no corte das folhas. Põe o livro sobre a mesa, pressiona com uma mão, e vai com uma borracha e vai passando, esfregando, como se estivesse apagando os cortes aqui da folha. Mas sempre pressionado, tá? Pra não correr risco de amassar as folhas e estragar. Imagina que aqui tá a mesa, você vai pressionar com uma mão aqui e com a outra mão você vai passando a borracha onde tá mais escurecido. Isso vai clarear bastante e o seu livro vai ficar mais limpinho. Mas se você não liga pra isso, eu, por exemplo, não ligo muito, a não ser que seja muito sujo, aí eu dou uma limpadinha, mas eu não ligo muito pra isso não. Se tiver sujeira na contracapa, na capa, como esse material é um pouco mais grosso, mais resistente, é importante que você pegue um pano úmido com água apenas, mas assim, bem torcido mesmo. E esse pano você passa, dá uma esfregadinha, não com muita força, onde tá a sujeira, com um paninho, que a sujeira vai sair. Mas o pano tem que estar bem torcido mesmo. Outra coisa importante, quando você for organizar os seus livros, seja na prateleira, seja numa estante ou numa mesinha, não encosta os livros no fundo do armário ou na parede. Deixa sempre um espaço de pelo menos 3 dedos, se não tiver, 2 dedinhos assim já ajuda, da parede. Não deixa o livro encostar. Os livros eles absorvem a umidade e principalmente parede, dependendo de onde você mora, pode de repente acontecer uma infiltração, ou pode ser um cômodo que já tem um problema de um pouco de umidade, mas que é quase imperceptível pra gente, mas os livros eles vão pegar toda essa umidade para eles. Então se você deixar esse espaço de 2 ou 3 dedos, você vai garantir que circula o ar ali e não vai passar umidade para os livros. Outra dica bem legal é você deixar atrás dos livros um punhadinho de cravo da Índia ou algumas folhas de louro espalhadas. Porém, se você for deixar cravo da Índia, eu vou indicar para vocês colocar ela num copinho, num potinho, em alguma superfície, não deixar direto na estante ou na prateleira, porque com o tempo vai manchar. O cravo da Índia, ele é um pouquinho úmido, então ele pode, com o tempo, ele soltar um pouquinho da tinta. Em contato com o livro, mancha o livro ou a estante. Então deixa ele num potinho, num pratinho, num pires, dependendo do espaço que você tiver atrás dos livros. E a folha de louro você pode deixar espalhada porque ela é bem seca já. Mas não deixa em contato com o livro também, deixa na superfície da prateleira ou da estante. Isso porque o cheiro da folha de louro, o cheiro do cravo da Índia, são cheiros agradáveis pra gente, mas pra inseto, pra praga, é um cheiro fortíssimo, então a tendência é afugentar eles. Eu falei das manchinhas no livro, né? Aquelas manchinhas escuras que vão aparecendo aqui nos cortes, né? Com o tempo. Se você passar o pincel, né? Daquela forma que eu ensinei, e elas persistirem, para essas manchas você vai fazer o seguinte: você vai umedecer um cotonete, só a pontinha dele, não é para encharcar, é só para umedecer a ponta do cotonete com água sanitária, e vai colocar direto na manchinha, onde tiver a manchinha no livro. Não é para esfregar, é só encostar a ponta da folha, dar uma absorvida daquela água sanitária e deixa secando, deixa o ar livre, num lugar que seja arejado, para secar bem, e depois você pode guardar de volta. Você vai perceber que essa mancha vai clarear, se ela não for muito escura, ela vai até sumir. E se ela for mais escura, você vai perceber que ela vai dar uma boa clareada. Aí daqui a algumas semanas você vai e faz o mesmo processo de novo. Mas não faça isso se o seu livro for muito antigo. Antigamente, as folhas eram mais parecidas possíveis com folhas de pergaminho. Essas folhas são muito sensíveis. Se você tiver um livro antigo, um livro raro, um livro que você tem medo de aplicar qualquer tipo de técnica para limpeza, procure um restaurador de livros que ele vai proceder da melhor forma possível para não estragar o seu exemplar. E você pode fazer essa técnica da água sanitária com cotonete em todas as manchinhas, onde tiver manchinhas dos seus livros.
Uma coisa que a Aline, do Menina Letrada, me ensinou também é dependendo do ambiente que você conserva os seus livros, mantém os seus livros, se você já sabe que é um ambiente propenso à umidade ou um ambiente úmido, uma dica que a Aline deu bem legal é você comprar, sabe aquelas placas de isopor que são fininhas? Você compra uma que não seja tão fininha, uma que seja mais intermediária, de mais ou menos meio centímetro ou 1 centímetro de espessura, e você coloca atrás dos seus livros para proteger eles da umidade. Se for uma estante, cola essa placa de isopor atrás da sua estante. Se você costuma deixar os livros direto na parede, você sabe que é uma parede que tem umidade, mesmo você mantendo afastado os livros da parede, do contato direto com a parede, tem uma chance muito grande dessa umidade ser absorvida pelo livro. Então você compra essas placas de isopor e coloca também no fundo das suas prateleiras, que a placa de isopor ela vai segurar muito dessa umidade para não chegar nos seus livros. E deixa sempre eles afastados da parede. Bom, os especialistas recomendam que a gente faça isso pelo menos uma vez por mês, de tirar os livros da prateleira, tirar o pó deles. Mas eu sei que é muito difícil fazer isso para muita gente, porque ou tem muitos livros, ou então a vida é corrida, não dá para ficar fazendo isso cada 15 dias. Mas se você puder fazer isso pelo menos umas 3, 4 vezes por ano, acho que já vai garantir uma sobrevida dos seus livros aí bem maior do que se você não fizesse esse procedimento adequado de limpeza. Bom, então é isso, eu só queria compartilhar essas dicas que eu aprendi recentemente com vocês, para que vocês possam fazer na sua casa, na sua estante, nas suas prateleiras, nas suas mesinhas, nos lugares onde vocês costumam guardar os livros. Me conta aqui embaixo se você tem uma técnica, se você sabe de alguma coisa que eu não falei aqui nesse vídeo que você queria compartilhar. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, até mesmo porque eu tô aprendendo ainda a como fazer essa organização e limpeza adequada, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia. Dá o like antes de ir embora, por favor, é muito importante pro canal. Até mais!